E aí, povo, pova, meninos, meninas, enfim, todo mundo. Henrico, filhinho, o papai tá aqui. A gente tem uma pequenina aula e eu vou fazer uma coisa que eu já estou há um tempo prometendo, né, Jennifer? Desculpa pela demora. Não é a correção dos exercícios, daquela bateria de exercícios que nós passamos lá no período de férias, mas é esse trabalho avaliativo, essa prova que vocês fizeram essa semana agora que passou. Então a gente vai fazer a correção delas aqui ao vivo no caso gravada do estúdio de casa, né? E a gente vai fazer aqui a correção para vocês verem o que vocês acertaram, o que erraram, por que acertaram, por que erraram. Enfim, vocês entenderem mais ou menos como é o raciocínio que a gente usa para resolver essas paradinhas aqui. A gente vai fazer tanto de geografia quanto de estudos amazônicos. Então, sem mais delongas, vamos lá. A gente vai começar pela prova de geografia. E a primeira questão, tá ok? Fala com base no caderno 2, né, que nós falávamos sobre Europa. Então essa primeira fala aqui, ó. Sobre a agricultura no continente europeu, podemos afirmar que... Lembrando, gente, que nessas questões de marcar, né, as questões objetivas, as pessoas confundem muito e as pessoas pensam que é mais fácil. Não, é mais fácil se você sabe fazer, se você estudou, porque a gente vai ver em algumas questões, talvez até nessa, que as questões algumas delas são quase 100% corretas. No entanto, a questão a ser marcada, a alternativa a ser marcada, ela tem que ser 100% correta. Então, fiquem atentos a esses pequenos detalhes. Muito bem. Então vamos lá, ler a letra A. Falando sobre a agricultura na Europa. É atrasada se comparada a outras partes do mundo. É óbvio que essa alternativa está errada. Por quê? Porque a agricultura europeia, na verdade, se comparada a outras partes do mundo, vamos comparar, por exemplo, uma plantação de uva na Itália, na França, com uma plantação de, sei lá, uma roça de farinha aqui no Pará. Dá para comparar? Nem para o começo. Então, como é que eu posso dizer que isso tá, mas é um exemplo isolado? Não, se a gente for pegar outras situações, tá? Própria plantação de uva tem na Europa, na Itália, na França, em outros lugares da Europa, e tem aqui no Brasil também, mas de modo geral não se compara. Então a agricultura europeia de atrasada não tem nada. Não quer dizer que toda a agricultura europeia seja um primor, seja uma maravilha ali. Não é isso. Mas de modo geral ela é bem evoluída. Praticamente não existe, pois quase todo o alimento consumido na Europa é da Ásia. Outra bobagem, tá? A Europa ela não é autossuficiente, ou seja, ela não produz tudo que ela consome, tá? Então, até por uma questão climática, por exemplo, na Europa é difícil, não são todas as áreas da Europa que conseguem plantar, por exemplo, laranjas, ou determinados tipos de produtos típicos das zonas tropicais do planeta. Logo, ela não é autossuficiente, mas dizer que praticamente não existe é uma mentira assim absurda. Em geral, é produtiva por causa do desenvolvimento técnico e da intensa mecanização dos seus processos. Essa é a questão correta, e é bom vocês entenderem que o que faz ela ser correta não é nem tanto essa questão do produtiva por causa do desenvolvimento técnico, é isso aqui, ó. Eu estou falando muito rápido, eu estou sentindo isso, eu vou falar mais devagar. Esse termo aqui, ó, em geral, tá? Por que ele é importante? Porque assim, a Europa é um continente. A gente fala da Europa, às vezes parece que a gente está falando de um país, mas nós estamos falando de um continente com diferentes países, com diferentes realidades econômicas, culturais, enfim, sociais, econômicas. Portanto, a agricultura europeia, de modo geral, ela é muito desenvolvida, com mecanização, com melhorias genéticas, mas isso não se aplica a toda a Europa. Portanto, esse começo da frase, em geral, é o que mata a questão mesmo, claro, por conta do que vem na sequência, né? Em geral, é mecanizada, é desenvolvida, mas não é em todo lugar. Letra D está errada porque isso resume ao período chuvoso, isso é mentira. A Europa produz o ano inteiro determinados produtos, né? Claro que dependendo da época do ano, você tem uma maior produção de determinado tipo de plantação e menor em outras épocas, mas produz o ano inteiro. Se resume ao plantio de frutas e verduras tropicais? Claro que não, a Europa nem está na zona tropical do planeta. Como é que ela pode se concentrar em produtos como frutas
e verduras tropicais. Absurdo. A Europa está na zona temperada do planeta, então não dá. Segunda questão. Separada do continente da Europa pelos Pirineus, a agricultura é a base da sua economia, embora um dos seus países tenha importante setor industrial. É a península... Seguinte, os Pirineus ele é uma cadeia montanhosa, né, que fica na Europa, claro, e separa a Península Ibérica. A Península Ibérica é onde fica Portugal e a Espanha. Logo, a gente está falando da Espanha, que tem um setor industrial até importante, que está na Península Ibérica. E nessa aqui vai até ser bem rapidinho. Está falando de Península Ibérica. Vocês lembram que a Península, na aula passada, lá em, sei lá, há um tempo atrás aí, eu falei que península é uma parte de terra que avança, uma extensão de terra que avança em direção ao mar ou ao oceano, tá? A Europa toda, de modo geral, é uma península, só que é uma península da Ásia, tá? Já expliquei para vocês que a Europa ela é um continente apenas por questões sociais, questões culturais, históricas, porque fisicamente falando, seria como se fosse Ásia e Europa um continente só, porque é só uma faixa de terra ali. No entanto, por questões culturais, históricas, que eu já mencionei agora há pouco, a Europa ela acaba sendo considerada um continente e a separação dela é feita por essa cadeia montanhosa dos montes Urais e, enfim, outros acidentes geográficos. E a Península Ibérica é a resposta dessa questão, essa aqui. Número 3. A principal área industrial da Europa Ocidental é a região. A Adri até me falou lá que no livro de vocês fala sobre algumas áreas, fala sobre a Inglaterra, fala sobre a França, fala sobre a Alemanha, fala de algumas dessas áreas principalmente, só que ela não chega a afirmar, o livro não chega a afirmar categoricamente qual é essa zona mais importante. Bem, gente, muitos aqui são importantes mesmo, mas a resposta certa é essa aqui, o Vale do Ruhr, na Alemanha, tá? Quando a gente fala de Vale do Ruhr, o rio Ruhr, né? Ele corre lá na Alemanha e é nas margens desse rio, nas proximidades desse rio, no vale, na verdade, do Ruhr, a gente tem uma grande quantidade de carvão, de ferro, de alguns minérios que são utilizados pela indústria pesada. Então, essa produção, essa quantidade de minérios associada à rede de transporte muito bem interligada da Alemanha, fez com que essa região toda da Alemanha não é uma cidade, é o Vale do Rio, tá? O vale é aquelas proximidades do rio. Quando a gente fala vale, a gente fala de uma formação de relevo, né? Que é mais ou menos assim. Você tem um rio passando por aqui, você tem as cidades ao redor desse rio. Portanto, o Vale do Ruhr tem lá a cidade de Gelsenkirchen, cidade de Dortmund, entre outras cidades que se destacam muito pela produção de produção industrial. O Borussia Dortmund, que fica na cidade de Dortmund, né? Um clube de futebol. Os seus torcedores, eles são chamados de mineiros. O do Schalke 04, que fica na cidade de Gelsenkirchen, também por conta da produção de ferro que é muito grande lá. Essa produção de ferro, claro, ajuda a ter essa produção industrial tão grande. Então a resposta correta aqui é E, seleciona. Letra B, Vale do Ruhr, na República Alemã. Número 4. Graças às abundantes reservas carboníferas existentes em seu território e à grande importação de outras matérias-primas, o país tornou-se um centro econômico industrial no século XIX. O texto melhor caracteriza a ou o, enfim. Gente, vamos lá. Quando a gente passa essas provas, esses trabalhos, esses exercícios, vocês têm que prestar atenção num detalhe que muita gente às vezes passa batido e erra por bobagem. Galera, eu falei para vocês que esse assunto nosso todo ia ser sobre Europa, certo? Europa. Logo, se o assunto da prova é Europa, você já sabe que, ó, esses dois aqui já estão descartados. Por quê? Porque Canadá e Estados Unidos ficam onde? Na América, né? América do Norte, se quiserem, mas o continente é a América. Logo, só sobra esse daqui, esses três, tá? E aí fica a dúvida: Alemanha, Inglaterra, Reino Unido. Só para lembrar, galera, eu falei até para vocês numa aula, existe uma diferença entre Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha, certo? Vamos lá. Inglaterra é o país, ok? O país, um país, Inglaterra. Quando eu falo de Grã-Bretanha, eu falo da ilha onde fica a Inglaterra
Escócia e País de Gales, tá? Inglaterra, Escócia e País de Gales. Essa é a Grã-Bretanha. Quando eu falo Reino Unido, eu falo da junção dos países que formam o Reino Unido, que são Inglaterra, Reino Unido, Inglaterra, Escócia e País de Gales, mais a Irlanda do Norte, ok? Então, entendam essa diferença, beleza? A resposta aqui, na verdade, correta é a letra A, Reino Unido. Por quê? Isso aqui, claro, tudo se aplica à Alemanha também, mas essa parte aqui ela é muito mais forte em território inglês do que da Alemanha, que é a grande importação de outras matérias-primas. E essa importação aconteceu por quê? Porque a Inglaterra ela tinha muitas colônias na Ásia, na África. Essas colônias elas forneciam para a Inglaterra quantidades absurdas de matéria-prima, o que fez com que a indústria inglesa, sabe, disparasse na frente. A indústria alemã é muito forte, só que ela não era tão forte no século XIX quanto era a indústria inglesa, tá? Então é essa exportação aqui, ó, de grandes quantidades de matéria-prima que faz a gente ter essa ajuda para marcar a letra A, Reino Unido. Quinta questão: são verdadeiras as afirmações sobre o atual momento político europeu, exceto... Muito bem, vamos lá. Letra A. A ex-Iugoslávia enfrenta um sério conflito em razão de sua desintegração política. Percebe que vocês têm que ver aqui que das 5 alternativas, das 5 afirmações, 4 são corretas, uma está errada. Vamos marcar essa que está errada. Então a gente vê que a letra A está correta, tá? A Iugoslávia não enfrenta tanto hoje, mas ainda hoje existem conflitos de natureza étnica na Iugoslávia, na ex-Iugoslávia, né? E esses conflitos se deram por conta dessa desintegração política, né? O país Iugoslávia se transformou em várias outras pequenas nações. Croácia, tem Eslovênia, Sérvia, Montenegro, Kosovo, e ainda tem outros países, outros territórios que querem se separar, ou seja, esse processo não acabou. Então, letra A está correta. Não devemos marcar, claro. Letra B. No Reino Unido, as ações dos separatistas irlandeses têm provocado vários ataques terroristas. Sim, hoje em dia nem tanto, mas já causaram muito no passado. Quando nós falamos sobre as tensões, os movimentos separatistas envolvendo os irlandeses e ingleses, nós vimos que realmente muita gente morreu, muitos crimes foram cometidos, muitas barbaridades foram cometidas. Hoje em dia menos, o IRA perdeu muito da sua força, né? O IRA era o braço armado nessa luta do lado dos irlandeses. No entanto, sim, isso é verdade. Não tanto hoje, mas ainda assim é verdade. Letra C. Na Itália, as disparidades regionais entre o norte e o sul do país têm motivado o aparecimento de movimentos separatistas. Sim, é verdade. No livro nosso não fala muito sobre isso, mas é bom que vocês saibam que a Itália ela tem historicamente uma divisão não oficial, mas é uma divisão que na prática existe, entre o norte e o sul. O norte é muito mais desenvolvido que o sul. Então a parcela que mora no norte, que vive no norte, ela olha com certo desprezo para os que vivem no sul. O sul ele sofre muito preconceito. É tipo assim, comparando normalmente o pessoal do sul do Brasil com o norte e nordeste, com a gente, que, né? Eles olham pra gente com o nariz lá em cima e tal. Ah, porque eu sou paulista, porque eu sou carioca, vocês são todos paraíba, baiano, moram no mato, na Amazônia. Enfim, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso. Então, essa questão é verdadeira, portanto, não vamos marcá-la. A antiga Tchecoslováquia foi desmembrada pacificamente em 2 estados independentes. Sim, foi desmembrado mesmo. A Tchecoslováquia virou 2 países, né? República Tcheca e República Eslovaca. E não teve guerras, conflitos, foi uma separação ali relativamente amigável, tá? Até porque os 2 lados queriam isso. Então, quando 2 não quer, como é que é o ditado? Quando um não quer, 2 não brigam. Nesse caso, quando 2 querem, 2 se separam. Enfim, vocês entenderam. A letra E, só sobra a letra E. Então, já sabemos que é ela, mas vamos ver por quê. Na Espanha, a questão basca foi resolvida com a criação de um Estado Nacional Basco no noroeste do país. Olha, a questão é que a questão basca não foi resolvida. Ela segue até hoje. Ela não segue mais, assim, digamos, com lutas armadas, com atentados terroristas, como era a estratégia do ETA,
mas ela está longe de ser resolvida. Os bascos ainda querem essa separação, eles não querem um território com relativa autonomia, eles querem um território para eles terem um país deles. Então, marque a letra E, porque a letra E, ela não, a questão basca, ela não está nem um pouco resolvida. Letra número 6. Responder a questão com base no texto abaixo é referente a um foco de tensão na Europa. Will nasceu na Primeira Guerra Mundial nos anos 60, participou do movimento pacífico pelos direitos civis. Após o Domingo Sangrento de Belfast, em 1972, transformou-se numa das mais temidas organizações terroristas da Europa. A referida organização está relacionada com a situação política da Irlanda, né, parceiro? Ou melhor, aqui nesse caso, Irlanda do Norte, né? Falei sobre isso agora há pouco para você, né, nessa questão anterior. Então não tem nem muito o que falar. Tá? Irlanda do Norte, pronto, passa. Número 7 e último. Assinale a alternativa correta. Os países da Europa estão entre os não sei o que do planeta. Além disso, a França e a Inglaterra são alguns países. Gente, bora lá, pra gente não demorar muito. A questão correta aqui é... se eu não estou enganado, os países da Europa Ocidental estão entre os mais desenvolvidos do planeta. Além disso, a França, a Inglaterra e a Alemanha são alguns dos países mais populosos do continente europeu. Letra A, tá? Os outros não contam porque eles são praticamente o inverso do que está escrito na letra A. Vamos ver aqui, a letra B, por exemplo. Ocidental está correto. Mais despovoados? Não, absolutamente o oposto. Eles são um dos mais povoados. Espanha é um dos mais povoados. Espanha tem uma população relativamente grande, sim, mas como o anterior já está errado, então já invalida a questão toda. Europa Oriental, não, porque só fala de Inglaterra e França. Eu não estou falando de Europa Oriental, eu estou falando de Europa Ocidental, portanto a questão já se invalida aí. A mesma coisa para a letra D. Setentrional quer dizer norte, só que no caso a divisão na Europa, a mais conhecida, a mais utilizada na verdade, é a Europa Ocidental e a Europa Oriental, tá? Então já por aqui já fica mais complicado. Ainda mais quando a gente fala assim, Portugal, um dos mais frios do continente, com certeza não, tá? Portugal é um país de um clima até relativamente agradável, né? Fica ali nas proximidades do Oceano Atlântico, também com o Mar Mediterrâneo, então é um clima suave, tá bom? Então essa foi a nossa provinha de geografia. Vamos agora para a provinha de estudos amazônicos. Vamos ver quanto tempo a gente tem de gravação já. Quanto tempo? 17 minutos, tá bom. Volta. Estudos amazônicos, vamos lá. Essa tava muito fácil, cara. Se vocês errarem, pelo amor de Zazá, em nome de Irineu, me respeita, né? A partir da década de 60, tem sido o lugar de intensas transformações na ocupação do território. A organização do espaço regional modifica-se sob os impactos da abertura de grandes eixos rodoviários, favorecendo sua integração às demais regiões do país. A construção de usinas hidrelétricas, implantação de grandes projetos agropecuários, de mineração e indústrias, assim como pela atração exercida por projetos de colonização. O texto se refere à seguinte região do Brasil. Galera, essa aqui não precisa nem precisar ler muito. A nossa disciplina é estudos amazônicos. A Amazônia fica predominantemente na região norte. Então, caboclo, era só marcar aqui norte, certo? Nem precisava pensar muito. Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que ninguém tenha errado isso aqui. Porque se errou, mano, a vontade é pegar um gato morto, começar a bater nesse cara e só vou parar de bater quando o gato miar. Porque é difícil. Vamos lá. Segunda questão. Rapaz, é grande. Cada textão, né? Mas vamos lá. Não deixa de causar certo desconforto entre aqueles que têm se dedicado ao estudo das transformações no mundo rural estarmos aqui reunidos em pleno século XXI para falar de reforma agrária, uma questão que já deveria ter sido resolvida no Brasil desde a segunda metade do século XIX. Entretanto, por fazer parte da realidade atual, como uma questão importante a ser tratada, embora muitos dos que a defendem no passado recente não mais pensem assim, não podemos e nem temos o direito de ignorá-la pelo significado que ela encerra, seja do ponto de vista socioeconômico, seja da dimensão política que lhe é inerente, tá? Isso aqui é um texto de alguém Lopes, um parente meu, com certeza. Beijo, primo. Ou prima, vai saber, né?
falando sobre a reforma agrária. Aí vem a pergunta. A justificativa principal para a defesa da reforma agrária no Brasil assenta-se na existência no espaço rural do país de ou da... Gente, a pergunta é a seguinte. A pergunta quer saber: por que tem que haver reforma agrária no Brasil? Qual das alternativas aí mostra o problema existente no nosso país que justifica a existência ou que justifica a necessidade de se fazer uma reforma agrária, tá? Então, galera, eu não vou nem explicar muitas outras questões, eu vou logo aqui na ferida, porque é essa aqui, ó. Eita. Letra C. Por que a letra C? A letra C fala que existe no Brasil uma concentração fundiária, e isso justifica a reforma agrária. Existe mesmo? Sim, infelizmente existe. Há muito tempo já. Isso vem assim desde... muito tempo. Da época que eu tinha cabelo ainda. Até antes disso. Galera, concentração fundiária nada mais é do que você ter quantidades de terra concentradas, quantidades absurdas de terra, os famosos latifúndios, concentradas na mão de pouquíssimas pessoas. Poucas pessoas, poucos grupos empresariais detêm a maior parte das terras no Brasil, certo? E isso é assim já há muito tempo. Eu falei para vocês em alguns vídeos lá atrás sobre a questão da lei de terras, né, que veio para, digamos, oficializar essa concentração de terra na mão dessas pessoas. Mesmo antes disso, as capitanias hereditárias, as sesmarias, elas já eram um sistema de distribuição de terras que concentrava lotes absurdos na mão de pouquíssimas famílias. E isso continua até hoje. Se a gente for parar para pensar e analisar, até hoje é assim. Então a existência dessa concentração fundiária na mão de poucos faz com que haja uma necessidade de reforma agrária. E só para relembrar, galera, a reforma agrária ela é uma redistribuição de terras que são consideradas improdutivas. Essas terras elas são compradas, elas são indenizadas pelo Estado, e a partir do momento que elas são compradas, elas passam a ser redistribuídas para pessoas que vão plantar, que vão trabalhar nessa terra e vão dar a essa terra a famosa função social que a ela é conferida, produção de alimentos. Logo, como há essa concentração de terras, essa concentração fundiária, há a necessidade de reforma agrária. Por que ela não acontece? Porque quem deveria fazer isso são os políticos. E os políticos são alguns dos grandes latifundiários, são alguns dos grandes concentradores dessas terras. E eu ainda não vi nenhum político fazer algo para para ter prejuízo. Normalmente é o contrário, né? Eles empurram prejuízo na gente. Então, sabe, meio difícil acontecer. Mas terceira, ainda é terceira, caramba. Vamos lá. A luta, só um instante, gente, que meu celular tá fazendo tanto barulho aqui, essa porcaria, acho que não tá nem carregando. Agora, a luta pela terra no Brasil é marcada por diversos aspectos que chamam a atenção. Entre os aspectos positivos, destaca-se a perseverança dos movimentos do campesinato, e entre os aspectos negativos, a violência que manchou de sangue essa história. Os movimentos pela reforma agrária articularam-se por todo o território nacional, principalmente entre 1985 e 1996, e conseguiram de maneira expressiva a inserção desse tema nas discussões pelo acesso à terra. O mapa seguinte, esse mapinha aqui, apresenta a distribuição dos conflitos agrários em toda a região do Brasil nesse período e o número de mortes ocorridas nessa luta. Esse mapa aqui é da CPT, Comissão Pastoral da Terra, que é uma instituição que faz um trabalho muito bacana. Se vocês tiverem um tempo, procurem saber, procurem se inteirar. É um trabalho muito bacana que eles fazem mesmo, tentando proteger essas famílias que infelizmente são as principais vítimas desses conflitos, né? Já que elas não têm apoio do governo, eles têm que contar com o apoio de ONGs, de instituições, e a CPT faz um trabalho muito bacana em relação a isso. Bem, aqui nesse mapa nós temos aqui a distribuição dos conflitos. Perceba isso aqui, mano. Opa, perceba isso daqui, ó. Essa área, eu até... Peraí, deixa eu parar de fazer. Olha aqui. Essa área aqui, ela pega o estado do Pará, o estado do Maranhão, o estado do Tocantins, ok? E é uma área que não tem nem muito o que explicar, cara. Boa parte dos conflitos estão aqui, das mortes estão aqui. E isso, claro, não é por acaso, não é à toa. Existem razões, né? O
programa de incentivo à imigração do governo federal se concentrou aqui, até porque aqui nós temos várias reservas minerais. Tem também a questão da plantação da soja, tem a questão dos poceiros, grileiras, enfim. Todo mundo veio para essa região disputando a mesma terra. Lógico que ia dar merda como deu, e muitos conflitos, muitas mortes. E aqui nós temos esse foco principal, além da abertura das estradas, né, que isso já é outra história. Com base nas informações do mapa acerca dos conflitos pela posse da terra no Brasil, a região, aí vamos ver de que região que a gente, bora ver, e está falando aqui nas alternativas, da região e da característica que digamos, é conferida a essa região. Bora ver se bate. Com sono. Tem que ter, né? Letra A. Conhecido historicamente como das missões jesuíticas, é de maior violência. Não, nem esse mesmo. As missões é aqui, ó, cara. O negócio é no Rio Grande do Sul, o lance das missões. Não tem nada a ver. A gente está falando de estudos amazônicos. Então, do bico do papagaio apresenta os números mais expressivos. Bom, já posso adiantar para vocês que é essa. Por quê? Porque o bico do papagaio fica bem aqui, exatamente aqui, nessa tríplice fronteira. Eu falei sem errar, beleza. Tríplice fronteira, tríplice fronteira, tríplice fronteira, tríplice. Já errei. Também me empolguei, desculpa. Na tríplice fronteira entre Pará, Maranhão e Tocantins. Então já sabemos que a resposta correta é essa aqui. Conhecido como Oeste Baiano, estamos falando de estudos amazônicos, Bahia fica no Nordeste. Então já cancela por aí. O norte do Mato Grosso, a área de expansão da agricultura mecanizada, é a mais violenta do país. Olha, essa parte que eu vou pensar, norte do Mato Grosso, mas Mato Grosso é centro-oeste. Não, mas no norte do Mato Grosso tem também a Amazônia. Aliás, muita Amazônia. A área de expansão da agricultura mecanizada. Sim, a agricultura mecanizada está se expandindo muito por lá. Então estava certo até aí. Só que quando chega é a mais violenta do país, Mato Grosso é bem aqui, galera. Ó, isso aqui é o Mato Grosso, tá? Percebe que tem conflitos aqui no norte do Mato Grosso. Ó. Se a gente for pegar aqui, ó, tem essa espécie de arco, né, que a gente chama de... faz parte do arco do desflorestamento. Tem conflitos, mas nem se compara com o que tem aqui, certo? Parece que jogaram tinta aqui, ou sangue, né? Então, isso invadiu essa questão. E na letra E, na zona da Mata Mineira... Bom, falou de mineira, cara, Minas Gerais, já esquece porque é estudos amazônicos, né? Então, letra B. Quarta. A região norte foi a mais transformada. Olha, percebe que essa questão 4 aqui, ela respondia a questão 1. Não que precisasse muito, né? Mas enfim. A região norte foi a mais transformada nas últimas décadas, seja no seu quadro econômico, seja em sua demografia. População, demografia, né? E até na sua divisão administrativa. Por que divisão administrativa? Porque assim, a região norte ela era governada, os estados da região norte eram governados pelos seus respectivos governadores, e cada um tinha ali a sua como é que se diz, meu Deus, a sua, não é autoridade, soberania, entre aspas, para decidir os rumos do seu estado. Com a implantação dos grandes projetos, é criada a Amazônia Legal, e aí a Amazônia quase toda na verdade passa a ser uma área de administração federal, ou seja, os governadores passam a não mandar mais porra nenhuma. Logo, quem é que vai resolver as questões agora é o governo federal. Então é por isso que tem essa mudança na sua divisão administrativa. Grandes projetos, embora muitos dos quais severamente criticados pelos ambientalistas, produziram sensíveis mudanças na sua dinâmica espacial, ou seja, produziram muitas mudanças na questão da distribuição de população na Amazônia, na questão de uso do solo, na questão de preservação da floresta, poluição de rios, enfim, mudou muita coisa. Que afirmativa entre as selecionadas pode ser considerada correta como transformadora do espaço amazônico? Gente, nós temos aqui, ó, a letra A é a correta, mas bora só ver o negócio aqui, ó. Todos estão corretos? Já sabemos que não. Por quê? A letra B. A implantação de projetos urbanos que transformaram a região naquela de maior densidade demográfica. É errado porque, primeiro, os grandes projetos que vieram para cá, nenhum deles foi urbano. Todos foram ali implantados em zona rural não, mas em áreas do interior, certo? Mineração, plantação de gado, né, Fernando? Plantação de soja, criação de gado, principalmente, quase vomito agora, principalmente a exploração mineral. Então,
Já está errado por ser urbano. E além do mais, a maior densidade demográfica no norte é exatamente o contrário, que nós temos a menor, logo já está errado. Letra C. Aprimoramento na qualidade de vida da população. Meu Deus do céu, está totalmente errado, porque a chegada dos grandes projetos, na verdade, fez o contrário. A vida de muitos ribeirinhos piorou muito. Que diga, por exemplo, o pessoal lá da barragem de Tucuruí e de Belo Monte, que tiveram que ser e foram enxotados das suas casas porque eles estavam na área onde ia ser o lago, né, onde ia ser alagado, e eles receberam uma indenização que é uma porcaria, uma mixaria que não dá para nada, e tiveram que sair de lá, ou então ficariam lá e teriam que aprender a viver embaixo d'água. Então dizer que a vida dos ribeirinhos melhorou, longe, mas muito longe disso. Letra D. Implantação de uma forte reforma agrária. Vai cagar. Claro que não. Eu acabei de dizer para vocês que a reforma agrária ela nunca ocorreu da forma que deveria ocorrer, como é uma forte reforma agrária. Tá tudo errado. Por que a letra A está certa? Porque a construção desses projetos rodoviários, como a Transamazônica e a Santarém e Cuiabá, é realmente o que mais transformou essa Amazônia. Por quê? Porque antes você tinha a floresta amazônica relativamente intocada. Quando você começa a rasgar a floresta construindo estradas, automaticamente essa área que tinha um valor econômico bem baixo, quando era só floresta, passa a ter um valor econômico agora muito, muito alto, porque ali passa uma estrada. Tá? É só vocês fazerem um exercício de imaginação. Imaginem duas casas exatamente iguais em tudo. Uma tá ali na Coronel Raimundo Leão e a outra tá lá na Primavera. Lá dentro da Primavera mesmo. Se você botar as duas casas para vender, qual delas você vai vender mais caro? A da Coronel. Por quê? Por conta da localização. Localização é um fator, não é o único, mas é um fator dos principais que faz com que certos imóveis sejam caros ou baratos. Portanto, quando as estradas foram abertas, automaticamente aquelas áreas que estavam no entorno das estradas, que estavam na beirada, às margens das estradas, passaram a valer muito dinheiro. E se ali é uma área que está meio que para quem chegar primeiro, entre aspas, todo mundo foi para lá. Todo mundo queria ficar por ali. Empresas, grileiros, poceiros, indígenas, todo mundo, cara. Resultado, isso mudou muito a Amazônia porque pessoas começaram a sair de determinados lugares para se locomover para essas beiradas de estradas. Com isso nós temos a formação de garimpos, de favelas, alguns municípios até foram criados, como por exemplo, acho que é Novo Progresso, novo repartimento. Tivemos um aumento dos conflitos, aumento de tensões, então isso mudou toda a região. Por isso que a letra A é a correta. Número 5. No lugar em que havia mata, hoje há perseguição. Grileiro mata poceiro só para lhe roubar o seu chão. Castanheiro, seringueiro já viraram até peão. Há fora os que já morreram como ave de arrebação. Zé Danano está de prova. Naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram um índio, que matou grileiro, que matou poceiro, disse um castanheiro para um seringueiro que matou um estrangeiro, roubou o seu lugar. Isso é um trecho da saga da Amazônia, do Vital Farias, lindíssimo, aliás. E não o Vital, ele é feio pra caramba, mas o texto assim. Eu nem conheço o Vital, mas ó, tamo junto. Os versos acima destacam personagens que fazem parte da realidade atual do espaço amazônico. Nesse sentido, afirma-se que eu falei para vocês que isso ia cair, né? Então vamos ler a letra A. Grileiro e poceiro são os principais personagens dos conflitos no espaço rural. O primeiro sendo proprietário legal da terra e o segundo apenas ocupante. Estaria até certo se não fosse essa parte que fala do grileiro. O grileiro ele não é proprietário legal da terra. Vamos lembrar que a função primordial do grileiro, o papel primordial dele nesse conflito é de falsificador. Ele falsifica documentos para tomar a terra, com a ajuda do Estado, inclusive, de pequenos produtores. Então, já está errado por isso. O grileiro ele não é proprietário legal, ele é um falsificador. Letra B. Os poceiros são agricultores que cultivam pequenas parcelas de terra e que não possuem títulos de propriedade das mesmas. Incluem-se nessa categoria os índios. Quase certo, mas quase certo. Por quê? Os indígenas, no caso. Os indígenas, não todos, é verdade, mas muitos deles têm documentos que comprovam essas terras, até porque os indígenas, via de regra, né, muitos deles moram em reservas
reservas indígenas, que são reconhecidas oficialmente pelo governo. Logo, eles não moram numa área que não é reconhecida, que não tem documento. A área que eles moram, via de regra, né, isso não se aplica a todos os indígenas, mas a maioria deles vivem em áreas que eles podem comprovar como deles. Logo, não pode ser. Tudo estava certo até chegar indígena, então tá errado. Letra C. Os grileiros, também chamados de gatos, bom, já errou aqui. Por quê? Quem é o gato? Gato é quem contrata os peões para trabalhar. O gato é que faz a intermediação entre os peões e até entre os grileiros, né? Entre os grandes proprietários, os grandes falsificadores de documentos que acabam tomando a terra dos pequenos produtores. Então, os grileiros não são conhecidos como gato. Alguns dos grileiros, muitos deles na verdade, contratam os gatos para o gato contratar esse peão. Então, já errou aqui. Letra D. Os peões são recrutados para a realização de atividades diversas, em geral por baixos salários e condições análogas à escravidão e sem registro em carteira. Perfeito. Totalmente correto. Então aqui a resposta é a letra D. Tá? Não tem nem muito o que explicar e falar. Tá? Por que eles são recrutados normalmente de longe? Para não poder fugir, né, e voltar logo. Eles vêm sem nada. Se eles fogem sem nada, a chance deles chegarem vivos nos seus locais de origem é mínima. E a letra E está errada também porque, ó, castanheiros e seringueiros, também chamados de paulistas, bom, já está errado por ele. Por quê? Paulistas era o nome que se dava, e até hoje se dá ainda, para os imigrantes que vêm de outros estados do Brasil para cá, para a Amazônia. Vinha mineiro, goiano, gaúcho, paulistas inclusive, todos eles entravam no mesmo balaio. Ah, que são os paulistas. Então, número 6. O Brasil ainda não conseguiu extinguir o trabalho em condições de escravidão, pois ainda existem muitos trabalhadores nessa situação. Com relação a tal modalidade de exploração do ser humano, analise as afirmações abaixo. Vamos ver. Number 1. As relações entre os trabalhadores e seus empregadores marcam-se pela informalidade e pelas crescentes dívidas feitas pelos trabalhadores nos armazéns dos empregadores, aumentando a dependência financeira para com eles. Correto, tá? Lembre que essa escravidão ela é com base em dívida, né? Dívidas ilegais, diga-se de passagem, né? O pobre trabalhador ele vem normalmente do Piauí ou do Maranhão, ele vem para trabalhar com base em um acordo que ele firmou, só que ele mal sabe que ele tem que pagar a passagem, a estadia, a comida, a bebida, as ferramentas, tudo para o seu contratante por um preço exorbitante, e por mais que ele trabalhe duro, ele não consegue pagar a dívida, que só aumenta e ele vai ficando preso a essa dívida, logo se concentra, se converte num trabalho semelhante à escravidão. Geralmente os trabalhadores são atraídos de regiões distantes do local de trabalho com a promessa de bons salários, mas a situação de trabalho envolve condições insalubres, ou seja, perigosas, e extenuantes, muito cansativas. Correto, acabei de falar sobre isso. Número 3. A persistência do trabalho escravo ou semi-escravo no Brasil, não obstante a legislação, ou seja, mesmo que a legislação proíba, explica-se pela intensa competitividade do mercado globalizado. Não. A globalização não tem nada a ver com a questão do trabalho escravo. Na verdade, essa questão está dizendo que a globalização justifica o trabalho escravo, e na verdade não é isso. Nada justifica o trabalho escravo. O trabalho escravo acontece por conta da ganância e da falta de humanidade de fazendeiros e de pessoas que não têm o mínimo pudor em maltratar seus semelhantes. Então essa número 3 está errada. Portanto, só pode ser a letra C. 1 e 2 somente. E a última. No Brasil tem se identificado, lendo devagar agora, nem que seja na última, né? No Brasil tem se identificado focos de tensões em áreas indígenas, causados pelo extrativismo mineral e vegetal, bem eu ia dizer, aqui ó, é bem como, cara, eu escrevi bem corno. Jesus, essa é culpa do corretor do Word que transformou isso aqui. É bem como bem como pela invasão das reservas por poceiros para transformá-las em áreas agrícolas. Ah, mano, é aqui ó, é Amazônia e Pará, tá? Aonde é que tem o complexo regional e o estado que centraliza o maior número de conflitos são, respectivamente, Amazônia e Pará, tá? Meu Deus, eu escrevi corno, cara. Nordeste e Rio Grande do Norte? Não. Por quê? Porque a gente fala de estudos amazônicos, não esquece.
Norte, estamos falando de Amazônia, mas Rio Grande do Norte, não. Nordeste, Piauí, também não, pelo mesmo motivo da primeira tá errado. E aqui, Amazônia e Ceará? Não, por quê? Porque falamos de Amazônia sim, mas Ceará, nada a ver. Então, letra C, Amazônia e Pará. Jennifer, desculpa pela demora, mas foi o que deu pra fazer. Eu vou fazer isso com próximos e a gente fica por aqui hoje, tá? Nos vemos daqui a pouco no grupo, tá? Se por acaso surgir alguma dúvida, vocês me avisem que a gente vai tentar resolver por aqui, tá bom? Então, beijinho e tchau, tchau.